Bom, torcedor vascaíno, o sonho de consumo da torcida vascaína estará livre no mercado. Michael, o menino maluquinho, o atleta que o Vasco da Gama tenta trazer desde o meio do ano passado, nestes próximos dias vai rescindir o seu contrato com o Al Hilal. E um nome que, de acordo com fontes, negocia com o Vasco, será que pode estar pintando na colina histórica? A gente vai falar sobre isso, vai trazer aí todas as informações envolvendo a possibilidade de uma chegada de Michael ao Vasco da Gama. Além disso, é claro, falar também sobre Campeonato Brasileiro, porque hoje, domingão, teremos Vasco da Gama e Grêmio às 7 horas da noite dentro da Arena Condá. E a gente aqui neste Acorda Vascão vai trazer a você, torcedor vascaíno, detalhes importantes sobre esse jogo tão importante para o Vasco da Gama dentro desse Brasileirão. Além dessas, muitas outras novidades, muitas outras informações nesse Acorda Vascão que já chega aí para você, torcedor vascaíno, muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades e muitas notícias imperdíveis para você. Porém, é claro, antes de começar aqui, rapidinho, como a gente sempre faz no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso você, meu amigo torcedor, ainda não seja um inscrito do nosso canal, ajude-nos. Eu sei que pode parecer bobo, pode parecer pouco a sua inscrição, porém não é. A sua inscrição ela leva o nosso canal a outro lugar. Ela faz com que o canal do Gigante Vasco chegue a cada vez mais pessoas. Faz com que o canal do Gigante Vasco consiga crescer. Então, precisamos aí de você, precisamos aí da sua ajuda. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva aí, curta o vídeo, compartilhe o nosso conteúdo, faça com que cada vez mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Show de bola, Vascão? Vamos embora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco. A começar aqui primeiramente, este Acorda Vascão, antes de entrarmos aí no assunto sobre Michel, Campeonato Brasileiro, quero falar com vocês sobre o que ocorreu ontem. Ontem tivemos uma partida no Rio de Janeiro, para ser até mais exato, no estádio Luso Brasileiro, entre o Vasco da Gama e o Paysandu. O jogo de volta, o jogo no caso, o segundo jogo, né, da final do Campeonato Brasileiro A3, o Brasileirão Feminino da terceira divisão. E ontem o jogo terminou 0-0 na noite de sábado e com o 0-0 o Vasco acabou se sagrando a grande campeão. O Vasco feminino foi o campeão da Série A3 do Campeonato Brasileiro. Então, muito legal. O empate impediu que a equipe conquistasse aí o título da Série A3 com 100% de aproveitamento. O Vasco teve 10 jogos no total na competição, venceu 9 e empatou 1. Foi exatamente essa partida de ontem contra a equipe do Papão. Depois de 2 anos na Série A3, o Vasco vai voltar a disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro no ano que vem. O acesso já havia sido garantido antes, com a classificação para as semifinais, porém o Vasco da Gama consegue a conquista do título. Então, muito legal, né? A gente chegou a comentar com vocês, salvo engano, há 2, 3 dias atrás, quando o Vasco venceu o primeiro jogo lá em Belém, que, cara, o Vasco é o Vasco. O Vasco no basquete, o Vasco no vôlei, o Vasco no frescobol, o Vasco no ping-pong é o Vasco da Gama. Então, o futebol feminino não deixa de ser o Vasco. Se você aí é homem, meu amigo, é o Vasco da Gama. Vamos valorizar essa mulherada que ontem representou muito bem e deu essa alegria aos torcedores vascaínos, retornando à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E muito legal, porque ontem, inclusive na concentração do hotel em Chapecó, o elenco do Vasco da Gama se reuniu para acompanhar o jogo do futebol feminino. A delegação concentrada aí no hotel em Chapecó acompanhou pela Vasco TV o título do futebol feminino da Série A3 do Brasileirão. Então, assim, muito legal. Nós, como torcedores engajados, o elenco do Vasco engajado, todo mundo torcendo pelo Vasco, sendo representado ontem pela mulherada e conquistando o título da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Show de bola, Vascão. E é claro, já que estamos falando sobre feminino, vamos falar também sobre masculino, porque hoje o nosso masculino entra em campo. Hoje, às 7 horas da noite, às 19 horas, Vasco e Grêmio se enfrentam no estádio, ou aliás, na Arena Condá, né? Estádio aí que fica em Chapecó, na região ali de Santa Catarina do nosso país. Ontem tivemos 5 jogos
dessa 20ª rodada. Palmeiras perdeu para a equipe do Vitória pelo placar de 2-0. O Juventude foi derrotado dentro do estádio Alfredo Jaconi para o Criciúma pelo placar de 2-1, resultado até muito importante para o Vasco da Gama, tá? O Bahia empatou com o Internacional dentro da Arena Fonte Nova. Botafogo perdeu para o Cruzeiro pelo placar de 3-0 e o Fortaleza venceu o São Paulo pelo placar de 1-0. Com isso, com esses resultados parciais, o Vasco segue na 11ª colocação. Caso o Juventude vencesse ontem, iria ultrapassar o Vasco. Como não venceu, o Vasco permanece na mesma colocação que iniciou a rodada, com o Vasco com os 23, tendo Atlético Mineiro, Bragantino e Atlético Paranaense com 25. Nitidamente, aí a partir do Bahia começa um outro momento dentro dessa classificação do Campeonato Brasileiro das equipes que lutam de fato pela Libertadores. Hoje o campeonato se configura com equipes que lutam pela Libertadores com equipes que não lutam. É ali do 7º para cima. Então essa partida contra a equipe do Grêmio hoje pode colocar o Vasco como uma equipe que vai se configurar no período próximo a ser uma equipe que vai lutar vai lutar pela Libertadores, até porque o Vasco tem um jogo a menos contra o Cuiabá em São Januário, expectativa de uma vitória. Então, vencendo o Grêmio hoje, o Vasco vai a 26. Dependendo dos resultados da partida, o Vasco termina até, da rodada, o Vasco termina até essa rodada na 8ª colocação. Terminando a 8ª colocação com 26, com o jogo a menos, pensando em uma vitória, o Vasco estaria com 29. Então, é uma colocação que faz o torcedor vascaíno sonhar sim com essa possibilidade, mesmo que difícil, mesmo que remota, de terminar o Campeonato Brasileiro nessa zona aí, do G7, do G6, de uma pré-Libertadores para a temporada de 2024. O Vasco que hoje, é claro, vai com mudanças, vai com modificações, vai com ausências. 4 são os nomes aí que não viajaram por uma opção técnica. Galdamez, Rossi, Praxedes e Vitor Luiz não foram relacionados, foram cortados aí da lista para esse jogo de hoje contra a equipe do Grêmio dentro da Arena Condá. O Watson ficou no Rio de Janeiro também. O grande motivo, um desgaste físico, nenhuma questão técnica, muito pelo contrário. Se dependesse do técnico Rafael Paiva, o Watson estaria presente na delegação que viajou para Chapecoense na tarde de ontem, chegou na noite de ontem, mas o Watson permaneceu aqui na cidade carioca para se recuperar de problemas físicos. Falando inclusive nessa chegada, uma chegada muito tietada, tá? Felipe e Pedrinho, o nosso presidente e diretor técnico, muito bem recebidos pelos torcedores vascaínos. Felipe Coutinho também, muito bem recebido por cada torcedor que esteve presente ali na porta do hotel, aguardando o elenco Cruz Maltino chegar e ter esse momento importante com cada atleta do elenco. O Vasco da Gama muito preparado, o Vasco da Gama muito focado nesse jogo, um jogo que será muito importante. O Rafael Paiva tem em mãos peças que ainda não teve nesse Campeonato Brasileiro, o caso aí, do próprio Souza, volante que chegou e veio nesse pacotão da janela de transferências, caso de Payet, que ainda não viajou com o grupo também, para ir uma partida fora do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro e terá essa oportunidade de, pela primeira vez, vestir a camisa do Vasco da Gama longe de São Januário. Então, Rafael Paiva ganhando reforços, Rafael Paiva ganhando o corpo de elenco, caso do Emerson Rodrigues, caso também do próprio Alex Teixeira, o próprio Felipe Coutinho. Então hoje será um jogo muito diferente. Acho que hoje veremos contra o Grêmio dentro da Arena Condá, em Chapecó, o Vasco que a gente ainda não viu durante este campeonato brasileiro. E a expectativa é que inclusive o Vasco vá a campo hoje com o Léo Jardim no gol, uma escalação bem parecida com que o Rafael Paiva vinha utilizando esse grupo, com um quarteto defensivo, composto por Léo, Piton, Paulo Henrique e Maicon. O João Vitor ainda não está à disposição do técnico Rafael Paiva. Uma trinca de meio campo, um tripé de meio campo composto por Hugo Moura e Matheus Carvalho, que ganharam essas posições aí de volante. À frente deles, muito provavelmente, Felipe Coutinho. E uma trinca ofensiva, com Emerson Rodrigues entrando na ponta direita no lugar do Watson, David fazendo a esquerda e na frente como no nosso camisa 99, Pablo Verret. Gostou da escalação? Acha que hoje vai dar Vasco diante dessa boa equipe do Grêmio dentro da Arena Condá, em Chapecó? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E um assunto que vem tomando conta aí do noticiário vascaíno nessa manhã de domingo, e é claro, a gente vai trazer aqui a vocês para fechar esse Acorda Vascão, é sobre o menino maluquinho, sobre Michael, um atleta aí de 27 anos de idade, que hoje tem o seu contrato com o Al Hilal, clube do futebol árabe. Jogador que hoje é comandado inclusive pelo ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus, que levou o Michael para o Al Hilal. Jogador de 28 anos de idade, um atleta aí que nessa última temporada com a camisa do Al Hilal em 52 jogos marcou 11 gols e deu
10 assistências. Na temporada 22-23 teve em 37 partidas 8 gols e 8 assistências. Em 21-22, que foi seu primeiro ano na Al Hilal, teve 20 jogos, 3 gols e 4 assistências. Só uma correção, falei que o Jorge Jesus levou o Michael, não foi assim. O Jorge Jesus se reencontrou com o Michael na Al Hilal. O Jorge Jesus levou o Michael, no caso, ao Flamengo no ano de 2020. Quem esteve pela primeira vez com o Michael na Al Hilal foi o ex-técnico do Vasco, Ramon Dias. Inclusive, o Ramon pediu o Michael para o Vasco da Gama no meio da última temporada. Michael foi uma indicação do Ramon no meio do ano passado. Foi uma informação confirmada que na última temporada o técnico indicou esse nome ao Paulo Brax. O atleta ainda estava ainda à época estava defendendo as cores do Al Hilal, como ainda defende hoje, inclusive. Mas no momento da negociação, o Vasco entendeu que a pedida salarial do Michael era muito alta. O Michael recebia alto salário na Arábia, o Vasco não conseguiria trazê-lo para o Brasil, devido principalmente aos altos salários, aos altos vencimentos mensais do Michael. 777 chegou à época a avaliar a possibilidade, mas achou muito caro o salário do jogador considerado aos padrões do futebol brasileiro. Com isso, o Vasco nem chegou a formalizar uma proposta. Isso também se repetiu nessa temporada. O Vasco mantém esse interesse, o Vasco mantém essa procura. Isso foi uma notícia até inclusive confirmada pelo Euriquinho. O Euriquinho, filho, né, do ex-presidente Eurico Miranda, um dos grandes ícones da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, trouxe no dia 25 de julho, há 3 dias atrás, uma informação através das redes confirmando que o Vasco da Gama estaria negociando com o Michael. Então é um interesse antigo. É um nome que o Vasco busca, de acordo com o Euriquinho, e é um nome que eu tenho convicção. Está no radar aí da diretoria Cruz Maltina. E só para você ter uma noção maior do que realmente vinha acontecendo na última temporada, dê uma olhada aí nas palavras do Edmundo, no canal Mundo Ed, revelando aí o interesse que o Vasco da Gama tem por Michael já há algum tempinho. E depois voltem aqui para a gente trazer a vocês o que de fato vem acontecendo nesse momento. O negócio agora não é isso. O negócio é falar do Robert Rocha. Então ele quer bons jogadores. Alguns eu consegui ver vídeos aqui, me parecem bons jogadores. Michael, aquele mesmo do Goiás, Flamengo, que recentemente trabalhou lá com o Ramon Dias na Arábia, também pode estar chegando ao Vasco. Então são jogadores de alto nível, de bom nível, e que pedidos pelo Ramon Dias. Então eu aprovo, cara. Eu aprovo e quero vê-los jogando quanto antes e performando. Porque o Vasco precisa da performance amanhã. O Vasco precisa ganhar amanhã, de forma imediata. E não basta amanhã. Tem que ir ganhando e ganhando e ganhando. Meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram as palavras de Edmundo, revelando aí esse interesse do Vasco da Gama pela contratação do Michael. À época, né, nitidamente, a gente trouxe a vocês, o Vasco da Gama não conseguiu avançar e fechar a contratação do menino maluquinho, mas foi um interesse nítido e que realmente aconteceu, e um interesse que agora volta à tona. Vasco com a gestão Pedrinho, que busca nomes do mercado, entende que o Michael é um bom nome. E o que vai acontecer com ele? Além do Vasco, é importante também ressaltar que outros clubes estão ligados na situação do Michael, estão de olho na contratação do atleta, caso até do Corinthians, do técnico Ramon Dias, que treinou o Michael no Al Hilal e pediu Michael para o Vasco no passado, e é um dos fortes candidatos pela contratação do ponta. E nesse momento o Michael está rescindindo seu contrato com o Al Hilal por conta da vaga de estrangeiros. Há um limite na vaga de estrangeiros do Al Hilal, e o limite está assim, já ultrapassando, né? O Michael ultrapassaria inclusive o limite de estrangeiros do clube. E tem o Neymar, que está machucado e está voltando de lesão e vai estar novamente presente na lista de relacionados. Então o Michael ficando ali constantemente vai acabar sobrando nessa lista de relacionados do Al Hilal, e o Al Hilal vê até com bons olhos uma saída do Michael por uma rescisão contratual. O contrato dele com o Al Hilal vai até o meio do ano que vem, e hoje o clube árabe entende que pode ser sim viável uma rescisão contratual mútua, principalmente devido aos altos valores que o Michael recebe por mês. Então, com isso, a informação ontem dada é que o Michael já até chegou a um acordo com a diretoria do Al Hilal para a rescisão do seu contrato após a Supercopa da Arábia Saudita. Informações é que, uma vez ativado o acordo, o jogador vai se tornar livre e pode se juntar de forma gratuita a qualquer outro clube que deseja contratar, e a tendência maior é que sim, ele retorne ao futebol brasileiro. Essa Supercopa começa com uma semifinal no dia 13 de agosto, e a final deve acontecer no dia 17 do próximo mês. Michael tem até o início de setembro para definir qual será o seu novo clube, que é o período em que a janela de transferência será fechada. Porém, contudo, meu amigo torcedor, a chance, tá, de uma chegada ao Vasco muito remota. Hoje a possibilidade do Michael mais nítida é o próprio Corinthians, clube do Ramon, que o treinou, pela estrutura, pela capacidade financeira, mesmo que não tendo dinheiro, mas eles fazem dinheiro de alguma forma até estranha de contratar o Michael.
e principalmente por conta das dificuldades financeiras do Vasco da Gama de contratar um jogador tão caro como ele. Se trazer o Michael, assim, é algo realmente surpreendente. Pela lógica, é muito difícil a contratação desse grande jogador. Mas, vamos ver. O Euriquinho falou que está negociando. Será que está negociando mesmo? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. A gente vai ficando por aqui. Esse foi aí o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse domingão. Já estaremos de volta com Fala Gigante e, é claro, trazendo mais detalhes sobre esse Vasco da Gama e Grêmio, esse jogo tão importante que vai acontecer hoje às 7 horas da noite. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.